isso eu falo porque eu também fui do mundo, embora eu tava na igreja, mas eu era do mundo, né? A gente pensa o seguinte, cara, eu tenho quase tudo, só me falta uma coisinha. E aí depois que você tem a Cristo, você descobre que não faltava só uma coisinha, faltava tudo, faltava simplesmente tudo, porque Cristo, ele se torna tudo em nossas vidas. Se não me engano foi Dostoiévski que diz que existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus, cara. E essa é a verdade. Quando Deus entra dentro de nós, ele preenche todas as lacunas que existiam em nossos corações, não é? Cara, nós estamos aqui falando sobre diversão do cristão. Você falou que você só se tornou verdadeiramente feliz quando aceitou a Cristo. Mas, cara, me diz aí, quais são as suas expectativas aí para esse seu futuro? Eu digo assim, as expectativas aquelas que você está almejando, você deseja alcançar novos patamares da sua vida. Sabemos que um grande patamar, um grande ponto na sua vida vai ser alcançado agora, que é ser pai. Mas diga aí quanto a sua carreira, né, sua profissão na área da TI, se você almeja novos voos, novos horizontes. Sim, cara, almejo sim alguns, né, tem alguns projetos aí pessoais e claro, né, colocando Deus em primeiro lugar e pedindo direcionamento para Ele, para saber se realmente são os projetos que Ele quer para mim e para minha esposa, para ser realmente ferramenta de bênção na vida de outras pessoas. Só pra gente finalizar o tema que eu tinha mencionado lá, você tinha falado sobre prazeres, eu me lembro de uma frase, eu não me recordo agora quem é o autor, que fala o seguinte, né, os prazeres mundanos te dá remorsos, mas os prazeres espiritual te dá gozo. Então, eu peguei essa palavra para mim e realmente é justamente isso, né? Te falta algo. Os prazeres mundanos, eles te dão remorso, porque você tem remorso, né, do prazer depois do ato, enfim, de que seja qualquer prazer, né, mundano que você tenha feito. Muitas das vezes você tem remorso daquilo. Se eu pudesse arrancar várias coisas da minha vida, eu arrancaria, mas os prazeres espirituais eu não arrancaria nenhum, ao contrário. Aquele sentimento de culpa, né? A pessoa fica se sentindo culpada por algo que ela sabe que é errado. Então, essa é a diferença eu creio, da pessoa que tem o Espírito Santo, né? Ela faz aqueles atos, ela percebe que está errado. Diferente das pessoas que calcificaram já o seu coração, ou que já tiveram alguma experiência espiritual, ou tiveram algum tipo de experiência genuína, mas nada mais foi do que simples experiência. Para ela aquilo ali foi um mero prazer e acabou e pronto. Cara, sim. Por que nós sentimos remorsos? Porque é o seguinte, quando nós estamos no mundo, nós não pensamos no próximo, nós pensamos em trazer prazer para nós. Exatamente. Vamos trazer para o contexto que nós estamos assim com essa mão de veludo aqui, que sem querer dar nome aos bois. Sexo, cara. O sexo, quando você não é cristão, você não tá nem aí pra dar prazer ao próximo. Eu só sou um cara, não. Eu sou um cara muito vivido, sou um cara muito experiente, não sei o quê. Mas não, cara, a verdade é que você quer trazer o prazer pra você. Se a outra pessoa teve prazer, beleza, bom pra ela, mas eu quero trazer o meu prazer. E aí quando você casa, o seu objetivo é dar prazer ao seu cônjuge. Se você tiver prazer, beleza. Mas Jesus Cristo diz para nós servirmos uns aos outros. E essa é a ideia de todos os relacionamentos cristãos. Eu não digo só na área sexual, mas em geral. Você pensa mais no próximo do que em você mesmo. Cara, por isso que a gente vê a desconstrução de tantos relacionamentos. Hoje o casamento é algo banal, cara. Sim. Entendeu? As pessoas, elas olham assim e não procuram se posicionar no sentido de eu tenho que entender a minha esposa, eu tenho que buscar isso. Cara, eu peço a Deus que eu mantenha e possa conservar em meu ser, em meu íntimo, na minha mente, na minha cachola, que antes de fazer qualquer coisa, boa ou ruim, eu tenho que pensar na minha esposa, pensar como ela vai se sentir com aquilo. Trazer isso em mente. Eu sou muito imediatista nas coisas que falo, isso é até um erro meu. Às vezes eu estou aqui conversando com vocês e de repente me vem uma ideia e eu já quero botar essa ideia em prática. Eu falo logo. Isso é errado, eu não sei, mas dá raiva em quem está conversando com você. e aí você imagina com a tua esposa que vai estar com você do seu lado, na tua casa, ouvindo você com essas coisas. E aí eu sempre paro agora para pensar e falar que as pessoas
penso no que ela vai achar, no que ela vai fazer. E eu acredito que a pessoa que está solteira, ou a pessoa que é cristã, ela tem que pensar exatamente isso. Cara, eu estou com o Espírito Santo que habita em mim. Será que isso é certo para o que eu vou fazer? Será que é isso que eu devo fazer? E trazer isso à tua mente. Entendeu? No mundo, tá nem aí, cara. Hoje tu vê o índice de divórcio nessa pandemia aí, é absurdo. Os cartórios estão lotados de pessoas se desligando. Pessoas se casaram há 3 meses e não conseguem ficar 3 meses juntos numa casa, sozinhos, os três, os dois, para falar de coisas comuns, de ter um relacionamento comum, né? As pessoas estão se matando uma com a outra, elas não conseguem ter um tempo prazeroso ao lado da pessoa que escolheu para casar, para passar a vida toda. Bacana, cara. Eu vou inclusive entrar em um ponto aí, esse eu deixo mais aberto pro Daniel. Inclusive vamos deixar mais aberto pro Daniel porque ele tem mais autoridade, que é justamente o seguinte. O divórcio crescente no meio cristão, cara. Você acha que tem uma crescente de divórcios? Você acha que sim, é em razão disso, da falta de comunicação, porque o cristão casa pensando mais em sexo, casa porque banalizou o casamento, casa pensando mais em trazer prazer para si? O que você acha? Está tendo uma crescente ou não está? Cara, pegando o meu exemplo, tá? Eu vou falar do meu exemplo que eu não consigo falar de outras pessoas, mas eu acho que o ponto aqui a gente já até mencionou, né? Eu acho que os homens não estão assumindo realmente o seu papel. E não estou colocando isso somente nas costas dos homens não, tá? Mas eu estou colocando nesse ponto porque realmente é o cabeça do lar. É o sacerdote do lar. E a gente vê aí que muitos casamentos são destruídos por conta disso. Por conta realmente que falta um posicionamento do homem. Tanto seja o cara cristão ou não. E acaba faltando um posicionamento do homem. Ou o homem acaba pisando na bola. Ou algo do tipo. Então eu acredito que pode ser que esteja ligado, né? Ao cristão querer, né, não conhecer, ou até mesmo não ter justamente aquele que a gente mencionou aqui, o namoro com propósito. Às vezes o cara conhece a menina e, não, já quero casar, só que aí ele nunca perguntou para Deus qual é realmente o seu chamado, ele não sabe qual é o papel dele como membro de uma igreja, ele não sabe o seu papel dentro de uma igreja, ele não sabe o seu papel dentro da tua própria casa, ele não consegue ser um filho bom, ele não consegue ser um cara bacana, que dá um testemunho bacana no seu trabalho, e acaba que, infelizmente, tudo que ele acaba não dando testemunho, ele vai acabar não dando testemunho também na sua casa. Então, eu acredito que é mais um ponto de omissão. Eu não acredito que seja, o cara quer casar por conta de sexo. Pode ter, mas eu não acredito que seja... Os casamentos hoje em dia estão dando errado por conta disso. Eu acredito que é mais falta desse posicionamento mesmo do homem como sacerdote do lar. Bacana, então no caso não seria o jovem casar pensando em sexo, mas sim a omissão desses novos casais e até mesmo casais de pessoas maduras, né? Por exemplo, pessoas acima dos 35 que estão casando, mas o homem não assume aquele papel divinamente imposto, se assim podemos dizer, né? E sim, em razão disso, o homem está, assim como sempre esteve, sendo omisso, né? Porque nós vemos desde Adão. Adão foi omisso com Eva. Assim que ela comeu do fruto, ele poderia falar: mulher, é o seguinte, você comeu, vamos falar para o Senhor, vamos dizer ao Senhor. Mas não, ele foi omisso e falou: tá bom, já que você comeu, deixa eu comer aqui. E aí quando Deus vinha a ele: não, mas é porque a mulher que o Senhor me deu, Deus, o Senhor não está entendendo. Já bota a culpa na mulher. Então a razão desse grande número de divórcios, porque nós vemos pastores hoje em dia que casaram 2, 3, 4 vezes. Existem pastores que já casaram 4 vezes. Existe um grande número de divórcios hoje em dia. Não sei se antigamente era velado ou então de fato cresceu agora, mas na sua opinião é justamente isso, né? A omissão dos homens. Isso mesmo. E eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está tratando aqui ninguém a favor ou contra o divórcio. Isso pode ser um ponto a ser levantado em outro podcast. Mas o ponto que a gente está levantando aqui é justamente essa falta de posicionamento do homem. Se a gente pegar toda a Bíblia, toda a história bíblica, a gente vai ver que houve homens de Deus, Deus levantou realmente, mas que em alguns pontos foram omissos. A gente pode pegar como exemplo o próprio Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi omisso como pai, ele foi omisso como marido, porque ele acabou pegando uma mulher do seu próprio amigo, do general, do braço direito dele. E a gente vai ver que mesmo
Davi, sendo o segundo coração de Deus, houve não vou falar o peso da mão de Deus, né? Mas houve os frutos que ele colheu. Sim, né? sim. A gente vai ver que a família dele totalmente desestruturada. A espada nunca largou a casa dele. Isso mesmo, a gente vai ver que os seus filhos acabaram de uma forma, né, não tão legal. Por mais que ele tinha um coração segundo de Deus, ele não foi um bom exemplo de pai para Não, os seus de filhos. maneira Eu alguma. quero trazer o exemplo de Eli. Cara, Eli foi um sacerdote que teve 10 filhos. Os 10 filhos se perderam. E ele foi sacerdote. Então, realmente, Sim. você vê isso que você está falando. Esse ponto é justamente isso. A omissão é algo assim que você pode até ser um grande homem, mas se você for omisso, você não vai deixar um grande legado. Sansão, cara. Exato. Sansão é um exemplo disso. Isso é verdade. Sansão, ele foi consagrado, né? Desceu um anjo e falou com o pai e a mãe de Sansão e falou assim, ó, esse menino aqui é nazireu, ele é escolhido. Entendeu? Então Sansão, a gente vai ver que Sansão tem uma história muito bacana, mas Sansão foi lá e foi omisso. E foi omisso naquilo que o próprio Deus tinha falado para ele não fazer. Sim. E a mãe e o pai ensinou ele em um caminho correto. Só que a omissão dele acabou trazendo um fim, né? Que alguns falam que ele se suicidou. Foi salvo, não foi salvo. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a gente vê que houve algo que omissão. Falta de um posicionamento. Isso, por conta da omissão. E isso é o que tem mais atingido aos homens hoje. Não só a omissão, né? A omissão ela é uma das principais chaves hoje aí que refletem nos relacionamentos de forma clara, nítida. Hoje nós como líderes nós temos a possibilidade de acompanhar inúmeros casais aí e ver a situação de algumas pessoas e ver a situação de alguns amigos que namoram há muito tempo e não se posicionam. Porque às vezes a mulher está esperando a atitude do cara ali para se posicionar e implantar uma mudança na vida, né? Não só no status social de namorada para casada, mas em outras coisas, né? A mulher não vê o cara como um pai e não quer ter filho com ele. Ela não vê o cara como um marido. Como sacerdote, né? Como sacerdote. Ela não 4, 5 anos e não pensa em casar. Ele não passa credibilidade para ela de falar, eu vou ser o homem que vai assumir as rédeas dessa casa. Quer te assumir, pegar na sua mão e andar na rua de mãos dadas. E é algo que o jovem tem em mente, cara, é porque o homem, quando casa, ele vira sacerdote da tua esposa. Exatamente. Ou seja, é ele que vai direcionar a sua família no caminho correto. Essa responsabilidade não é dada para a mãe, é dado para o homem. O homem que é o sacerdote que vai levar a sua família no caminho correto. E sabe qual é o problema também, Daniel? Hoje em dia, eu falo em geral, nós homens, são muito difícil você encontrar homens que querem ouvir. Que quer sentar e ouvir o que a mulher tem, a opinião da mulher, entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que acatar o que sua mulher faz. Sim. Você tem que pesar isso. A palavra fala que quando ela é sua auxiliadora é porque ela vai te dar bons conselhos. Quando a mulher sabe, ela edifica a tua casa. Sim. Enquanto a tola com as suas próprias mãos destrói. Então, a mulher sabe saber como falar com o marido e como trazer a luz da ideia. É algo interessante, né, que eu tenho vivido. A minha noiva mesmo, ela se posiciona nesse sentido. Não, você que vai decidir. Ela passa a bola para mim, a responsabilidade para mim. Ela te dá as cartas. Já dá as cartas, exatamente. Eu que escolho o que vai ser feito. Não estou dizendo que eu sou um ditador. Ou que sou um ditador, que a minha opinião é que conta, não. É diferente. Ela está me trazendo a mim uma responsabilidade que eu, como sacerdote, tenho que entender. Que eu, como futuro sacerdote de uma casa, tenho que entender que eu vou ter responsabilidades a fazer. E isso é importantíssimo para nós trazermos para a visão do dia de hoje. Cara, eu quero fazer um contrapeso aí, que é o seguinte: nós temos a outra via, né? Nós temos, por exemplo, mulheres que querem assumir esse papel. Nós temos mulheres que, vou dizer assim, o espírito de Jezabel, o espírito de Lilith, para aqueles que acreditam na figura de Lilith, né? Algumas mulheres querem assumir esse papel, algumas mulheres querem assumir a responsabilidade de comandar a casa. Existem casos em que há homens omissos e a mulher, por falta de opção, acaba tendo que tomar esse papel. Eu queria saber de vocês dois, o que vocês acham desse espírito de Jeza? Cara, sobre essa questão de espírito de Jezabel, eu tenho uma opinião bem formulada quanto a isso. Eu acredito que 90% é a omissão masculina que está gerando essas mulheres, essa
autonomia para tomar posição